Quase 100% das decisões que você toma a sua vida inteira não são tomadas por você, e sim por uma coisa que vem da sua mente. Mas que muitas pessoas nem sabem que não é você que decide o que você vai fazer. O que está acontecendo, no caso de 90%, 99% da população, é elas, o cérebro delas decidem aquilo que elas vão fazer, os resultados que elas vão ter. É por conta disso que grande parte dos resultados, a maior parte dos seus resultados são causados por crenças, por limites que você mesmo impõe. E hoje eu vou te falar como que funciona, por que que isso acontece, por que que a sua mente faz aquilo que ela quer fazer com você e não é você que governa ela, é ela que te governa. E é por isso que enquanto você não mudar isso, você vai continuar tendo os mesmos resultados que você tem. Porque senão, se fosse pensar de maneira racional, você não teria os seus resultados que você tem hoje, porque você sabe exatamente o que fazer para melhorar de vida, para conquistar novas coisas. Você sabe exatamente o que você tem que fazer para alcançar aquilo que você quer. Mas existe algo que está te impedindo. O nome disso é a sua mente. Mas antes, muito prazer. Se você não me conhece ainda, meu nome é Felipe da Hora, eu sou especialista em monetização online, ganho dinheiro de diversos jeitos diferentes na internet. Mas nesse canal aqui eu falo um pouco mais sobre aquilo que eu gosto de estudar. É muito assunto, então se inscreve aí, deixa seu like, link aqui embaixo, me segue no Instagram também, que lá eu vou começar a postar uns conteúdos cabulosos que vão te ajudar a crescer em várias áreas da sua vida, tá? Se você quer crescer na área financeira, quer crescer na área espiritual, quer crescer na área de intelecto, né? Quer estudar mais, quer deixar de procrastinar, se você quer ter maiores resultados em qualquer âmbito da sua vida, você tem que entender como que funciona o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos. Hoje eu vou falar sobre esse livro que eu estou lendo e estou ganhando dinheiro em cima disso. Depois, se você quiser, eu até faço um vídeo melhor explicando. Só que você tem que entender que este livro pode ser um divisor de águas para você, porque todas as coisas sobre PNL, sobre até muitas vezes, né, de a maior parte do desenvolvimento pessoal e quase que 100% da psicologia é baseado nas obras de Freud. Ele era um psicanalista e junto com ele, o Joseph Breuer, eles criaram este livro chamado Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos, que vai explicar basicamente como que a sua mente cria problemas para te defender de um problema que na verdade ele nem existe, ele é imaginário, mas como o seu inconsciente usa esse imaginário ou ele usa uma situação do passado, uma experiência do passado, um trauma que você passou uma vez, em um dia. Às vezes demorou só alguns minutos, algumas horas no máximo. Mas você carrega esses traumas até hoje. E é por isso que você está tendo os resultados que você tem. Mas antes de te explicar isso, você tem que entender como que funciona o seu cérebro. O seu cérebro, ele basicamente é programado para te proteger. Essa é uma das programações deles e também para fazer você poupar energia. É por isso que você procrastina. Você sabe o que tem que fazer, você sabe que você tem que estudar todo dia, você sabe que você tem que focar 20 minutos de meditação, de silêncio, de oração, daquilo que você quiser chamar do que você quiser. Você sabe o que você tem que fazer todos os dias para ter melhores resultados, só que você não faz por quê? Porque o seu cérebro é programado para poupar energia. E por conta disso, ele cria mecanismos para te impedir de fazer as coisas. E esses mecanismos você pode chamar de crenças, de traumas, de experiências negativas que você teve, ou de experiências positivas, até se for te levar para algo bom. Você pode chamar de um monte de coisa, mas o que é, o que esses traumas, esses problemas, essas crenças fazem é colocar uma corda no seu pescoço. E na hora que você quer fazer algo que você precisa se arriscar um pouquinho mais só, essa corda começa a te enforcar. E aí você não consegue andar, você não consegue fazer aquilo que você tem que fazer. Porque o seu cérebro só quer uma coisa: poupar energia.
Além disso, o seu cérebro ele também quer o quê? O que eu te falei ali? E se fosse você, eu anotava essas coisas que eu tô te falando, tá? O seu cérebro, além de querer poupar energia, ele quer te proteger. Só que a maneira com que ele te protege é algo que é o que está te impedindo de realizar as coisas que você quer alcançar em vários âmbitos da sua vida. Que é te impedir de fazer aquilo que você tem que fazer para crescer como pessoa. Então, um exemplo, alguns dos traumas que a maioria das pessoas tem, se não uns 98% dos traumas que você tem, que você desenvolveu, que as pessoas no geral possuem, são causados lá na infância. Existe uma janela do 0 aos 7 anos de idade, que é a época que a criança mais retém informação, que principalmente são passadas por pessoas de autoridade, que geralmente iniciam com a letra P. Como assim? Pai, padrasto, padre, pastor, professor. São essas figuras de autoridade na sua infância que colocam crenças, colocam experiências negativas ou positivas, colocam limitações, te fazem passar por experiências que até hoje perduram na sua vida e é por isso que muitas vezes você não consegue quebrar essa limitação. Por quê? Porque o seu cérebro está poupando a sua energia, te protegendo. E como que ele te protege? Te impedindo de fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. Você não entendeu ainda? Então se liga. Quando você tem algum medo, um exemplo, você tem aracnofobia. A pessoa que tem aracnofobia, ela não pode ver aranha porque ela já fica desesperada, começa a gritar, começa a correr, não quer ficar no local, não quer ficar no ambiente. Isso provavelmente aconteceu numa janela do 0 aos 7 anos de idade, onde ela passou por um trauma, por uma experiência negativa que perdurou e que ficou na mente inconsciente dela. Por quê? Porque nessa janela do 0 aos 7 anos de idade, a barreira do seu inconsciente está muito diminuída. Então, praticamente tudo que te falarem, você vai levar ao pé da letra. Então, por exemplo, o seu pai te falou muitas vezes, quando você pedia algo, algum objeto, algum brinquedo para ele: eu não tenho dinheiro, não vou conseguir comprar porque eu tô sem dinheiro. Você acha que dinheiro dá em árvore? Dinheiro é difícil de conseguir, dinheiro é sujo, não coloca a mão aí não. Tudo isso fica gravado no seu inconsciente, e por mais que pareça uma frase bobagem, uma frase de bobeira assim, isso faz com que você acredite que aquilo seja verdade. Preste atenção. Não importa se você acredita que tal coisa é verdade e, mesmo que ela não seja, se você acreditar que aquilo é um fato, aquilo vai ser um fato para você, mesmo que não seja. Então, por exemplo, pessoas que vieram do mesmo bairro, às vezes da mesma casa, são pessoas tímidas, a outra é mais extrovertida. Pessoas que passaram por experiências, um exemplo, de trauma, de medo, de altura, que passaram alguma coisa na infância relacionada à altura, hoje em dia elas não conseguem entrar em um avião porque elas acham que vão cair, porque elas acham que é um perigo. Mas isso é porque o seu cérebro, ele interpreta todas as coisas de maneira emocional. Se você deixar o seu emocional te governar, você não vai fazer mais nada na sua vida. O que você tem que fazer? Racionalizar a maioria das coisas. Porque o seu cérebro, para economizar energia, eles rodam um sistema de crença que, por exemplo, te chamam para pular de paraquedas e você tem um medo absurdo de altura. Você vai falar não. Não, mas eu pago para você esse salto de paraquedas, não precisa pagar nada, eu pago para você. Vamos lá pular? Você fala: "Não, eu tenho medo de pular de paraquedas". Mas isso que aconteceu não é uma decisão lógica, é uma decisão emocional por conta de uma emoção. Qual é a emoção? O medo. Mas o seu cérebro, para economizar sua energia, roda um programa no seu inconsciente que é assim que te chamam para fazer algo que você acredita e você tem que acreditar, porque a partir do momento que você deixa de acreditar numa crença de que, não, se eu ir em algum lugar alto eu vou cair, acabou o seu medo. Mas isso você tem que fazer através de uma coisa que é explicada no livro que já já eu vou te falar no final desse vídeo. Então você já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal, porque se você tá aqui até agora é porque tá sincero o negócio, né? Então é o seguinte, através de uma programação que acontece em diversas áreas, em diversos âmbitos da sua vida, a sua mente te controla com a desculpa de que é para fazer você economizar energia e para te proteger. Só que, na verdade, isso tá te protegendo no agora, mas você deixar de pular paraquedas é você deixar de ganhar uma experiência, é você continuar no mesmo medo.
como que você vai mudar de vida, ter resultados melhores em vários âmbitos da sua vida se você não consegue quebrar uma das crenças que você tem. Pega, e aí vai a tarefa para você, ó. Pega uma crença que você tem, algum medo, algum problema, e vai tentando se expor mais àquilo. Tirar esse medo. Como que você tira um medo? Por exemplo, se expondo ao medo. Mas vai de maneira gradativa, não vai pular de paraquedas logo de cara. Vai em cima de uma ponte e olha para baixo, por exemplo, se você tem medo de altura. Então, todas essas coisas são resolvíveis. Mas, se for uma experiência muito braba, uma experiência que ficou realmente gangrenada, que ficou realmente concreta no seu cérebro, é difícil de mudar. Você tem que fazer um processo de mudança de crença, você tem que fazer um processo de ressignificação. É o que é ensinado no livro. Como que você trata essas coisas que te impedem de ter os resultados que você quer ter? Ressignificando essas experiências, esses traumas, essas situações que aconteceram no seu passado que te levaram a você ter medo de algo, a você ter um trauma de algo, a você ser impedido de fazer algo até hoje. Então, se eu fosse você, eu estudava sobre ressignificação, tá? Joga no YouTube. Tem técnica de PNL, tem técnica de hipnose para você trabalhar ressignificação. O que é a ressignificação? É você dar um novo significado a uma experiência passada. Porque como eu te falo, ó, e aí eu vou te dar uma dica rapidona aqui que pode mudar o seu jogo. Se você, as nossas experiências são transmitidas através de emoção ao nosso cérebro. Quanto mais emoção for disparada em uma situação, em alguma ocasião, mais recordação, mais forte fica essa lembrança, essa experiência no seu cérebro. Então, você tem que usar os 5 sentidos para sentir uma experiência realmente forte sobre qualquer coisa. Você tem que usar os 5 sentidos se você quiser ressignificar aquilo que foi passado e que está te impedindo de ter os resultados que você quer ter. Como que você ressignifica? Você tem que dar um outro significado. Você faz isso utilizando os 5 sentidos. Quais que são? A gente chama de VACOG na PNL. PNL, se você não sabe, é programação neurolinguística. V, visual. A, auditivo. C, sinestésico. O, olfativo. G, gustativo. VACOG. São os 5 sentidos que a gente tem. Quanto mais 5 sentidos você colocar numa imaginação, numa mentalização, mais resultado você vai ter para ressignificar algo. Geralmente a gente usa sentimentos para ressignificar também. A gente usa geralmente o sentimento de amor, de confiança e de perdão. O perdão é o que mais funciona, é o que mais dá resultado. Porque se você libera perdão para alguém que te causou um trauma, aquela pessoa já, ó, você nem liga mais para aquela situação. Mas é óbvio, você precisa de técnica para isso, tá? Então é por isso que eu tô te falando. Estude ressignificação, estude PNL, dá para estudar também na hipnose, tá? Mas o que o Freud fazia no livro dele com os pacientes, um exemplo, a Ana O, que era uma dos pacientes, um dos casos clínicos que é postado no livro, é basicamente de uma mulher que teve diversas experiências com o pai dela. Um dia o pai dela estava de cama, estava no hospital. Ela estava numa poltrona assim, tipo, encostada e pensando, né, bastante que o pai ia morrer, que ia dar tudo errado na vida dela com o pai e tal. E aí ela teve um sonho, assim, encostada na poltrona, e o braço dela estava esticado assim, ó, mas encostado na poltrona, né? E aí ela começou a ter um sonho que, se eu não me engano, é isso, tá? O braço dela foi picado por uma cobra, ela sentiu adormecer no sonho, tá? Esse braço. E aí, na hora que ela acordou, realmente estava adormecido. E aí, sempre que ela lembrava do pai dela, se passaram vários anos, né? E sempre que ela lembrava do pai dela, ela lembrava do sonho, lembrava da situação do pai e instantaneamente o braço dela adormecia. O braço dela ficava rígido. Ou seja, se passaram 2 anos, aquela situação não existe mais no presente, mas graças a um pensamento, a uma mentalização, tá? Que ela imaginou a situação, ela lembrou, né? E essa lembrança, essa memória que passa na sua mente, essa voz que passa na sua mente, essa imagem que passa na sua mente na hora que você vai fazer algo e você é impedido por essa crença, pelo seu cérebro,
Isso gera uma emoção em você. E é a emoção que te impede de fazer aquilo. É a emoção que causa o que no livro é chamado de fenômenos histéricos, que são essas coisas. Que é você se deixar levar pelo seu cérebro para ser impedido de fazer algo. É um trauma que acontece em você que te lembra. Você lembra de uma imagem, de um som, de uma experiência que você teve, de uma memória passada, e isso daí libera uma emoção em você. Essa emoção é o que o seu cérebro usa de desculpa para fazer você poupar energia, com a desculpa que é para te proteger e que faz você ser impedido de realizar aquilo que você deseja realizar. Ou seja, você pode chamar isso de uma crença limitante, tá? Então, você tratou isso com a ressignificação? Perfeito. Mas como eu estava dizendo, o Freud no livro, ele faz o seguinte, ele faz algo que na hipnose é chamado de hipnose ericksoniana, que é do Erickson, né? E basicamente é fazer o paciente sentir aquilo, reviver a experiência que causou o trauma de novo, né? Isso daí você encontra essa primeira experiência, que é a mais poderosa de todas na hipnose, através da regressão. E aí você ressignifica, dá um novo significado àquela experiência na sua mente. Depois que você ressignificou, você tem que falar o que você está sentindo em cada momento das experiências de quando você está se recordando, por exemplo. E aí o ato de você falar já libera essas emoções de dentro de você, já tira essas emoções de dentro de você. E aí isso daí te trata. Isso daí é o que o Freud usava como terapia, né? Mas hoje você pode aplicar técnicas de PNL, técnicas de hipnose, né, com a ressignificação, e já vai ter tudo certo. Uma outra técnica que você pode aprender que é para mudança de crença é chamada de reimprint, tá? Que é basicamente você achar algo que dispara uma crença limitante em você. Então, geralmente esse algo vem, que nem eu tô te falando aqui, através de uma imagem que vem na sua mente, através de um som que vem na sua mente, através de uma pessoa que vem na sua mente, de uma voz que vem de lá do seu, que te limita de fazer algo, e você permite com que essa coisa libere esse sentimento, que libere essa trava que te impede de fazer isso. E no reimprint você consegue colocar uma outra imagem no lugar da imagem que aparece que te impede. Então, ao invés de colocar uma imagem que te impede, um som que te impede, algo que te impede, é colocada algo que te fortalece, que faz você querer aquilo que você antes era impedido de fazer, tá? Mas enfim, esse vídeo tá longo, 19 minutos. Deve estar uns 18 aí pra você no bruto. E é essa a experiência que eu tive, é esses os ensinamentos que eu tenho para passar sobre o livro Os Fenômenos Psíquicos Os Mecanismos Psíquicos dos Fenômenos Histéricos de Sigmund Freud. É nóis, me segue no Instagram, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis.